Olá pessoal, eu sou o Yankee da Brava Distribuidor de Goiânia, distribuidor IAD da Schneider Electric. E continuando aí a nossa sequência de vídeos, eu vou estar mostrando aí para vocês agora, dando continuidade aí na nossa configuração de hardware do Machine Expert Basic, né? Então no vídeo anterior nós vimos aí como configurar entradas, saídas, como setar o endereço para porta Ethernet, para porta serial. Então agora vamos aí falando um pouquinho mais sobre barramento de entrada e saída, falando um pouco mais dos modos de expansão. Então, quando eu quiser um módulo de expansão, eu posso utilizar módulos de entrada digital ou saída digital, módulos analógicos, módulos do TM2, ou seja, o M221 ele é retrocompatível com os módulos do antigo Tuido, o CLP Tuido, que também é da Schneider Electric. Nós conseguimos colocar aí todos os tipos de módulos TM2 do Tuido. Conseguimos utilizar aí cartuchos, que são módulos de expansões frontais do nosso controlador, tanto para entradas digitais, expandir para mais uma porta serial. Então conseguimos colocar aí, por exemplo, um módulo de entrada, 16 entradas, né? Então nós conseguimos ver aí DI, Digital Input 16, ou seja, 16, o K é de referente ao conector. Vou pôr vários módulos aqui. E está mostrando para vocês que a partir do momento que eu vou adicionando os módulos, ele vai aumentando o consumo do meu barramento de entrada e saídas. Então eu consigo colocar módulos variados, eu não tenho uma sequência correta. Ele vai me limitar ao máximo 7 módulos. Nós conseguimos aí colocar mais módulos utilizando esse acessório de transmissor e receptor, na qual ele vai conseguir aí expandir para mais outra quantidade de módulos, até mais 7 módulos, ou seja, a gente consegue colocar até 14 módulos aí para uma mesma configuração. E aí nós conseguimos configurar de forma individual cada módulo. Vocês vão perceber que eu coloquei 2 módulos de entradas digitais, né? Eu consigo aí colocar, ele já possui o endereço, ele vai estar sendo utilizado no programa, eu consigo anexar um símbolo e um comentário, diferente das configurações de entrada digital da CPU, né? Que ela possui mais configurações e também possui configurações de entrada rápida. Como o módulo ele possui uma comunicação da CPU para o módulo serial, ele limita aí a quantidade de funções que a gente consegue ter das nossas entradas, justamente por esse limite de comunicação, né? Essa limitação que nós temos aí de comunicação serial do barramento. Então eu consigo configurar minhas entradas, as minhas saídas da mesma forma. E aqui o mais interessante, eu consigo colocar uma configuração específica para minhas entradas analógicas. Então quando eu possuo um módulo de tensão ou corrente, ele me dá a opção aqui de, por exemplo, eu ler um sensor de nível e eu escolher que tipo de escala ele vai ser configurado. Então, por exemplo, um sensor de nível de 4 a 20, eu consigo colocar ele de 4 a 20 e consigo colocar, por exemplo, vamos supor que esse sensor ele leia 0 a 8 metros, eu consigo colocar ele de 0 a 800 centímetros, 8.000 milímetros, então eu consigo aí colocar a escala direta de engenharia. Eu não preciso fazer uma conversão dentro do meu software, na minha programação, para estar fazendo essa leitura. O que é bacana porque eu possuo vários módulos aí que possuem leitura de tensão, corrente ou temperatura, então eu consigo aí ter módulos que fazem a leitura direta de sensores de temperatura. Então eu consigo aí ter uma vantagem em relação a conversores, né? Eu não necessito de conversor para estar, por exemplo, fazendo a leitura de Thermalpar, de PT100, de PT1000, porque ele vai converter para mim direto. E ele vai converter direto para a escala de engenharia, então eu vou estar trabalhando aí em Celsius ou em Fahrenheit. Eu vou estar convertendo aí direto a minha escala e eu não vou precisar fazer uma conversão dentro do meu software, né? Já vai estar convertido direto para a minha escala de engenharia. Então essa é uma vantagem muito bacana do CLP quando você adiciona um módulo de expansão analógica, porque você consegue fazer essa conversão direta. Eu vou excluir aqui alguns módulos, né? Só foi mesmo para demonstração. Lembrando que vocês perceberam que basta arrastar aqui para o lado e ele vai fazendo a configuração dele. Um detalhe muito importante. Se eu colocar um módulo TM3, por ele ser um módulo mais novo, ele possui uma comunicação de barramento serial mais rápida. Então eu só vou conseguir colocar o módulo TM2 após os módulos TM3. Eu não consigo, por exemplo, repetir o módulo TM3 porque
ele vai dar um erro, né? Então, ou seja, os módulos mais lentos, os mais antigos, ficam no final. Interfere na minha programação? De forma nenhuma, tá? Isso aqui é realmente uma boa prática aí de conexão, que o próprio software ele te limita a estar fazendo esse tipo de configuração. Falando um pouquinho aqui da porta Ethernet, vocês perceberam aí que em Modbus eu consigo habilitar um mapeamento Modbus, então eu consigo colocar um ID para a unidade e registrar as entradas e saídas, né, em relação a registradores aí, IWM e QWM, que são registradores, né, Input Words Memories e Keywords, saídas que Quickly Memories, Word Memories, né, então memórias de entrada e memórias de saída. E eu consigo também ativar o TCP I/O Scanner. Isso é uma função bem bacana, por quê? Porque eu consigo de forma simples adicionar um endereço de um dispositivo remoto qualquer e se for, por exemplo, um acionamento, ou seja, um inversor da Schneider, eu consigo adicionar aqui a comunicação dele direta. Então eu posso simplesmente colocar o endereço, vir aqui e colocar ele para já ser incluso na programação. Ele vai estar incluso em todas as funções de blocos DRV0. Do, por exemplo, Altivar 310 ou Altivar 320. Então eu vou estar aqui adicionando de forma simples as funções de programação de um inversor, né, de parametrização, de controle de um inversor de frequência. Eu poderia estar acionando aqui uma Hot Start 22, ou seja, uma Soft Start, um multimedidor, uma tese ZUL, né, uma partida inteligente. Eu conseguiria estar adicionando aí de forma simples vários dispositivos da Schneider. Poxa, então aqui eu adicionei um inversor, a TV310, uma TV320, e se eu quisesse adicionar, por exemplo, um inversor de terceiros, eu poderia colocar ele como um dispositivo genérico e adicionar também da mesma forma. Eu posso alterar o ID da unidade, o ID da unidade dos canais, né? Então eu consigo estar fazendo essa alteração. Poxa, então aqui eu coloquei o ATV310, o ATV320, então ele já vai criar automaticamente para mim as variáveis que eu necessite, as mais simples para mim fazer elaborar um controle do inversor. Sim, se eu vir aqui em canais, eu consigo visualizar, por exemplo, os read and write, né? Leitura e escrita de múltiplas words, ou seja, ele vai adicionar de forma automática os valores aí, as variáveis que eu necessito para estar fazendo o controle do meu inversor. Então eu vou ter já automaticamente adicionado o status, o RPM, a variável de controle, a variável de controle de RPM, ou seja, o controle de velocidade, de leitura, do ATV320 da mesma forma. Eu já tenho as variáveis criadas aqui, as singles, write singles words, ou seja, escrever em apenas uma memória em específico. Então eu vou ter várias variáveis já adicionadas de forma automática aqui com os endereços Modbus de cada dispositivo. Poxa, e se eu quiser adicionar um dispositivo genérico, eu consigo editar todas essas informações, tá? E eu vou mostrar para vocês como fazer essa edição. Como é que, por exemplo, eu queira partir um inversor de um terceiro, como eu consigo essa variável, como é que eu consigo o deslocamento, o comprimento dessa variável, para me adicionar ela de forma manual, na qual eu consigo aí estar fazendo a comunicação com o meu dispositivo, tá? Então você tem, de certa forma, adicionar ela manualmente. Não é complicado, tá? Todo equipamento Modbus ele vai possuir sua tabela Modbus com os endereços e a funcionalidade de cada memória. Então é basicamente você ler no manual e estar adicionando ela aqui para estar criando o seu device. Lembrando que a Schneider possui a mesma forma, só que de Schneider para Schneider é mais fácil. Então ele possui isso aí de forma automática. Mas, por exemplo, a 8501 do inversor ATV310 é a variável de partida, né? Então é o switch command do nosso inversor. Então ela já vai estar aqui automaticamente, mas eu conseguiria essa informação no manual do equipamento. O que é bacana é que, por exemplo, eu vou adicionar aqui um ATV310 e ele vai criar uma porcentagem DRV0, né? Ou seja, um endereço. Isso é bacana porque lá na minha programação, só adiantando aqui para todo mundo, quando eu vim aqui em programação, eu tenho os blocos de DRV, ou seja, eu tenho o bloco de Power, Jog, Velocidade, Stop, Leitura de Status, Leitura de Motion State e Reset. Ou seja, se eu colocar um bloco de Power e dizer que ele é do DRV0, eu acabei de colocar aqui o bloco de habilitar
o meu inversor de frequência. Qual inversor de frequência? O que a gente acabou de adicionar aqui, DRV0, que foi um ATB310. Então eu consigo adicionar de forma simples aí o nosso inversor e utilizar os módulos aí de partida, de comando de velocidade, de forma automática, né? Então basicamente eu devo ir no meu inversor e indicar que esse é o endereço dele e que agora ele será partido por Modbus. Então quando eu coloco o endereço dele aqui é basicamente incluir os módulos, os blocos de configuração e ele vai executar a função referente aos meus blocos. Poxa, fiz isso de forma Ethernet. Se eu fizer da serial, funciona? Da mesma forma. A diferença é que essa função de I/O Scanner ela só vai funcionar ou na porta Ethernet ou na porta serial. Então, eu tenho que desabilitar essa configuração da porta Ethernet para ela ser possível na porta serial. Então, quando eu habilito ela na porta serial, eu bloqueio essa mesma função na porta Ethernet. Na porta serial, da mesma forma, quando eu habilito, eu tenho essa funcionalidade. Agora eu vou ter um endereçamento um pouco diferente, né? Eu vou ter um endereçamento agora de dispositivo, não mais por IP, mas e sim por ID. Então eu tenho um endereço de escravo aqui, eu posso colocar o endereço de 1 a 247 e ele vai corresponder da mesma forma. Eu adicionei ele como DRV0 na minha programação. Todos os blocos de DRV que eu endereçar como DRV0 vão estar correspondente ao inversor DRV0 que eu acabei de adicionar, ou seja, nosso dispositivo 0. Poxa, então eu só consigo fazer comunicação com dispositivos em escravo através do I/O Scanner? Não necessariamente, você consegue fazer essa mesma configuração de forma manual na sua programação, que será para um vídeo posterior que a gente vai estar utilizando a função read e write, tá? Então, em outras palavras, se eu quiser fazer uma partida de um inversor de frequência através de Modbus serial, por exemplo, eu poderia simplesmente selecionar o inversor, adicionar, colocar o endereço do nosso inversor, no caso eu posso colocar ele como escravo 1. Lógico, depende também da minha configuração lá no inversor, de eu dizer para esse inversor aqui que ele vai ser o escravo 1 e que ele vai ter os comandos de referência por Modbus. Eu necessariamente agora posso vir na minha programação e colocar, por exemplo, uma entrada. Então, a nossa primeira entrada, o botão liga, para partir, ou seja, habilitar nosso inversor, DRV0. E o mesmo botão, eu vou adicionar o run aqui embaixo, o nosso mesmo botão liga, para comandar uma velocidade, mover uma velocidade para o nosso inversor DRV0 de 1800 RPM. Ou seja, com o botão liga eu consigo mandar, habilitar nosso inversor, ou seja, mandar ele ficar habilitado e mandar uma velocidade fixa através do nosso bloco. Qual o inversor? O que nós acabamos de adicionar, de forma simples e direta. Poxa, e se eu quiser visualizar ou comandar ou monitorar outras variáveis que não estão aqui anexadas nos nossos blocos de comando? Como eu faço isso? Adiantando aqui para vocês, em ferramentas, objetos de rede, eu tenho aqui os nossos registradores, ou seja, as variáveis que foram adicionadas aí do nosso inversor, né, do nosso dispositivo I/O Scanner. Então, se eu quiser adicionar uma variável qualquer aqui de forma manual, eu consigo adicionar várias variáveis aqui de forma manual. Pode ser variável de corrente, tensão e tudo mais. E eu consigo visualizar essas informações aí dentro dos nossos registradores, né? Então eu consigo de forma manual visualizar aí ela dentro dos nossos registradores de rede. Beleza, pessoal? Então passei aí para vocês um adiantamento aí de como funciona essa parte de I/O Scanner. Futuramente nós iremos aí utilizar uma programação na qual utilizemos aí essas funções com o próprio PLC, mas para adiantar para vocês o funcionamento, como é comissionado essa configuração, eu finalizo aí esse novo vídeo. No próximo vídeo nós estaremos falando aí um pouco mais de programação, né? Então a gente vai estar partindo aí para programação, configuração de uma função simples
do CLP, falando um pouco mais sobre tarefas e tudo mais. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.